Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica traz um novo balanço sobre a vacinação no Brasil. Boas notícias, Mônica, bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, um novo balanço que vai ser publicado hoje por professores da USP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que acompanham de perto, com lupa, de forma independente, né, Megali, isso é o mais importante, autônoma em relação a governos, sem aquela propaganda que governos naturalmente fazem, tá tudo maravilhoso, estamos vacinando, tá tudo incrível. Eles são autônomos, pesquisadores autônomos, e esse balanço mostra, Megali, que hoje ainda 7 milhões de pessoas já podem, já devem, mas ainda não voltaram para tomar a segunda dose de vacina no Brasil. Isso corresponde a 6% do total, ou seja, a gente tem que festejar que 94% voltaram, mas é um número que segue preocupando os especialistas, porque o Brasil tem o desafio de vacinar 90%, 80%, 90% da sua população, o ideal seria da sua população total, para tentar chegar perto do que seria uma imunidade coletiva, né, Megali? Ou seja, querem que os números de novos casos de Covid despencam e são tão baixos que ficaria cada vez mais difícil uma pessoa se encontrar com outra infectada e, portanto, ficaria cada vez mais difícil de alguém ficar doente. O desafio é gigantesco. De cara, crianças não podem ser vacinadas, então nunca se vai chegar a 100% de vacinação, mas por isso que o desafio fica ainda mais gigantesco quando a gente sabe também, Megali, que mesmo um percentual de pessoas vacinadas com 2 doses pode ainda ser infectado, um número muito, muito, muito menor do que o grupo que está vacinado. Mas ainda assim o vírus, de alguma forma, continua circulando. Então, portanto, é muito importante, quanto mais gente vacinada, maior o percentual dos que não se infectam e, portanto, é mais fácil, se torna um pouco mais fácil de controlar essa epidemia. Agora, por idade, Megali, só para a gente dar aqui, 10% das pessoas que têm mais de 80 anos ainda não voltaram para a segunda dose, 8% das que têm entre 70 e 79 anos não voltaram para a segunda dose, 15% das que têm de 60 a 69 anos, que já poderiam estar com a segunda dose no braço, ainda não voltaram. Então, esse segue sendo um desafio do Brasil ainda pegar e captar, fazer a busca ativa, que eles chamam, de quem ainda não voltou. Se a gente baixar para outras faixas etárias, obviamente, são pessoas que ainda estão esperando a sua vez, né, para tomar a segunda dose, que ainda não chegou a vez. Imagino que seja o seu caso, Megali, mas o fato é que 73 milhões de brasileiros acima de 18 anos já tomaram a primeira dose, ainda não tomaram a segunda, ou porque não voltaram, ou porque ainda estão esperando a sua data. E ainda falta vacinar todos os adolescentes, ainda falta vacinar com terceira dose os idosos, que vai ser feito a partir de setembro, né? Então, no total, pelos cálculos desses professores, Megali, imagina, o Brasil ainda precisa aplicar mais 176 milhões de doses de vacina para chegar perto da meta, né? O que os professores dizem nesse estudo para a gente concluir? Que a velocidade da vacinação obtida até agora, apesar de mais acelerada nas últimas semanas, ainda não está adequada ao cenário epidemiológico do país, né? É preocupante, segundo eles, que o Brasil chegue em setembro com menos de 70% da sua população acima de 18 anos ainda não completamente imunizada. Então, a baixa cobertura vacinal, ela deixa de conferir proteção contra os casos graves de Covid para milhões de brasileiros, e isso se associa à persistência aí dessa epidemia aqui no Brasil, Megali. Ô, Mônica, e os estudiosos fizeram também análises a respeito desses números? Eu estou falando especificamente do número de pessoas que se vacinaram e não voltaram para a segunda dose, né? 15% no caso dos idosos, um pouquinho menos. E, aliás, você acertou, eu estou esperando a minha segunda dose para daqui a uns 25 dias. Esse número está dentro do esperado, está acima de outros países? Eles fizeram alguma análise dessas estatísticas aí, Mônica? Olha, sempre existe, né, Megali, quando a gente fala com qualquer epidemiologista, eles sempre falam que você tem, mesmo numa população que tem uma adesão total à vacina, como o Brasil, aparentemente, você tem aquelas perdas, aqueles desvios, não, é impossível, nunca você chega no 100% da sua meta, pelas mais variadas razões. O Brasil está em situação muito melhor do que vários outros países, não em termos de oferta de vacina, né, mas em termos de adesão da população. Há países que estão muito piores. Agora, recentemente eu recebi aqui da Secretaria, agora eu estou tentando procurar, porque você fez essa pergunta e eu não estava esperando, mas as razões que levavam as pessoas aqui em São Paulo a não comparecer para a segunda dose. E era um certo alívio, porque era assim, esqueceu, não é porque não queria,
né? Eu precisaria achar aqui. Mas, então você tem os mais variados motivos. Ou está com problema de como é que se diz? Com problema de condução, com dificuldades para ir, ou ficou doente, ou estava viajando. Então, tem muitas razões que explicam. Aqui, olha, posso ler aqui para você? Olha, foram 50 mil buscas ativas realizadas pela prefeitura num determinado dia aí. Então, aqui tinha... As pessoas estavam em trânsito, viajando, algumas tinham morrido, outras, uma minoria muito pequena tinha recusado porque tinha passado mal com a primeira dose, mas 44 mil pessoas, de 50 mil, 44 mil pessoas tinham esquecido, Megali. Tinham esquecido, não tinham consultado ali. Sério? Como o Brasil tem muita campanha de vacinação, que é de uma dose só, só, então tem essa cultura, você vai, tomou, acabou, liquidou a fatura. E a gente tem um país de 200 milhões de habitantes, né? Uma cidade de 12 milhões, São Paulo, 13 mais, né? Você vai ter ali aquelas pessoas que esquecem, que não voltaram, outras têm dificuldades de transporte, então alguém levou na primeira vez, não levou na segunda vez, outras são idosos, doentes, tem muitas variáveis aí, né? Mas o importante é que eles falam, inclusive nesse estudo, né, que se realmente o governo conseguir antecipar, né, diminuir o prazo da vacinação, a gente vai ter um grande avanço, porque veja, né, Megali, como ainda falta, né, como a gente ainda tem um percentual, menos de 70% da população acima de 18 anos, ainda não está completamente imunizada. Teu caso, por exemplo, acho que o caso de todo mundo aí no estúdio, né? Sim. Isso. Esperando a segunda vacinar, dose. Então, ainda um sacrifício, uma corrida de fôlego mesmo. 176 milhões de doses faltando ser aplicadas. Tem doses, estão chegando, vai ser entregue. E agora falta dar uma acelerada, né? Já que não acelerou quando podia lá atrás, agora vamos tentar correr atrás de prejuízo. É isso. Hoje, excepcionalmente, não tem Correio Deselegante. Eu tô com muita coisa represada aqui, viu? A gente solta amanhã. Tem coisa boa. Mas hoje não vai dar tempo. A gente tem os ataques lá em Araçatuba. Infelizmente, a gente vai ter que botar alguém pra fora do nosso Fusquinha. Mas amanhã volta. Mônica, um beijo pra você. Boa semana. Um beijo.